Fala galera, que bom estar com você aqui. Hoje a gente vai tentar entender o processo de ebulição, tá certo? Agora, um processo de ebulição dentro de um entendimento que é anos finais do ensino fundamental e início do ensino médio. Claro, é um processo complexo que envolve até entalpias, mas a gente vai se limitar a o que seria suficiente para um estudante iniciante entender esse processo, que é você, tá certo? O objetivo aqui é que você consiga fazer seu dever de casa. Beleza? Bom, a gente vai começar assim. Para tratar de ebulição, a gente vai começar tratando do que é óbvio, tá bem? Que é tratando do processo de evaporação. A evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Perceba que aqui nesses desenhos eu tenho setas que seriam representantes da taxa de passagem, da quantidade de líquido que está passando para a fase gasosa. A evaporação é um processo que ela vai depender da temperatura, vai depender do calor que você fornece ao material. Quanto menor a temperatura, menor a taxa de evaporação. Quanto maior a temperatura, mais calor tem o ambiente, maior a taxa de evaporação. Só que, primeira observação, existe uma velocidade máxima de evaporação que um líquido pode alcançar. Então, um líquido, no início, em temperaturas baixas, ele evapora bem que lentamente. E conforme você vai aumentando a temperatura para valores cada vez maiores, a taxa de evaporação, a velocidade de evaporação, ela também vai aumentando. Só que existe um limite de velocidade de evaporação, que é exatamente o ponto de ebulição. Tá certo? O ponto de ebulição é o ponto em que o líquido ele ferve. Eu queria primeiro esclarecer para você que o ponto de ebulição, a definição dele rigorosa, não tem a ver com velocidade de evaporação. Claro, no ponto de ebulição eu vou ter a máxima velocidade de evaporação, mas o conceito de ponto de ebulição está atrelado a outro fator, que não a taxa de evaporação, que é o fator pressão externa, fator pressão do vapor, tá certo? Professor, como assim? Considere que a gente tem esses dois recipientes aqui que representam até o mesmo líquido, tá certo? Só que submetidos a condições de temperatura diferente. Aqui a temperatura mais baixa, aqui a temperatura mais alta, tá bem? Então aqui eu tenho uma temperatura que a gente vai considerar que é menor do que aqui. Aqui a temperatura é maior. Perceba que a gente tem aqui duas setas. Professor, o que essas setas representam? Elas representam a quantidade de vapor que está saindo do recipiente. Quanto maior a temperatura, dá até para a gente colocar assim, quanto maior a temperatura, aqui eu teria uma temperatura maior do que aqui, maior vai ser essa taxa de evaporação, tá certo? Maior vai ser essa taxa de evaporação. Aí um detalhe, feras. Essa subida do vapor gera uma pressão, que a gente vai chamar ela de pressão ascendente. Tá combinado? Gera uma pressão que é uma pressão ascendente. Então tá aqui o líquido ele evaporando, eu vou tendo o vapor saindo dele e gerando uma pressão ascendente. Olha aqui, Então tem uma pressão de subida, tá certo? Só que o que é que acontece? Quando um líquido ele evapora, ele não evapora no meio do nada, né, no vácuo. Ele evapora contra uma pressão externa, que é a pressão que se dá contra a superfície do líquido. E essa pressão externa, ela é considerada como sendo a pressão atmosférica. Então está aqui o líquido querendo evaporar, só que existe uma força contrária atuando, que é a pressão externa. Essa pressão ascendente é o que se chama de pressão de vapor. Vou colocar até assim. Essa pressão ascendente é o que se chama de pressão de vapor. A pressão ascendente é a pressão de vapor. Só que existe uma força contrária atuando, que é a pressão externa.
a pressão contra a superfície é a pressão externa. Aí vê só, fera, esse é o ponto principal da aula. Quando a pressão ascendente, quando a pressão de vapor do líquido, que é a pressão ascendente, ela se igualar a essa pressão contrária, essa pressão externa, quando isso acontecer, aí o líquido ele vai começar a ferver. Tá certo? O líquido vai começar a ferver, ele vai começar a entrar em ebulição. A temperatura de ebulição, assim sendo categórico, é a temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa. É uma pressão que, óbvio, varia, dependendo do local onde você está fazendo o processo de aquecimento e provocando a ebulição. Em ambientes que a pressão externa é menor, você vai necessitar de uma menor temperatura para que o material ele consiga igualar a sua pressão de vapor à pressão externa. Tá combinado? Fera, até a próxima.